Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu sou Emílio Garcia, estou aqui acompanhado do meu amigo Pirula. Tudo bem, Pirulinha? Como você está? Tá tudo indo. E você, Camilinha, está bem? Eu tô bem, querido. Estamos aqui gravando vídeos incríveis. Você está empolgada? Eu tô, pior que eu tô. E você, Carlos Ruas? Eu estou ótimo, meu caro. Hoje, nós vamos falar sobre o poder da amizade, Carlos Ruas. O poder da amizade! O poder da Somos amizade! amigos. Na vida é tão bom ter amigos. A gente precisa de amigos. É isso, hoje é o vídeo. Caiu por copyright. Caiu por copyright, já era esse Nós vídeo. cantamos tão bem que nós cantamos Aquela tão bem cena que do Charlie Brown com o Snoopy dançando. Nós somos amigos até ficarmos amigo, até ficarmos amigo, até ficarmos até ficarmos até não ficarmos mais. Meu Que Deus. triste. Eu não achei que fosse horror. Que horror, o que aconteceu, uma Rony? qualquer, eu desenho um sol Meu amarelo. Deus do céu. Mas a gente vai se ver no Descolorido. Tá, deixa eu tentar Ele melhorar acabou, isso. a gente começa o vídeo uma empolgada, ele acabou com o vídeo. Mas a Foi gente vai bonito. estar num lugar mais feliz com todos que amam, a gente se ama, então a gente vai estar junto depois. Nosso lar. Como você achar que for. Não, eu nem sei o que Com antena. falar mais. Querida, Com antena? É porque todo o nosso lar tinha antena. manda aí o poder da amizade. Não, o poder porque da olha amizade o acabou, Ruas. tipo, já era. Não, nossa história começa em 1925. 1925. Oxford, 1925. 99 anos atrás. 99 anos atrás. Achei que você ia falar de anime japonês. Não, Oxford, Poder da amizade. 1925, 99 anos atrás. Ah. Quando um pesquisador, um professor de Oxford, ganha sua titularidade. Ele vira um professor titular na Universidade de Oxford, uma das universidades mais tradicionais do mundo. Uma das universidades mais antigas e mais tradicionais do mundo, que é a Universidade de Oxford. E o nome desse professor em Oxford é C.S. Lewis. É um pesquisador, trabalha com linguagem, trabalha com história, ele é professor em Oxford. E uma característica importante quando C.S. Lewis chega em Oxford é que os caras avisaram ele de uma coisa. Tinha um tipo de professor em Oxford, eles falam, que ele estava tentando convencer os outros das coisas. Convencer os outros, por exemplo, que Deus existe. E tinha uma característica, outra característica desse grupinho exclusivo ali de Oxford, que é, eles eram cristãos. Era um tipo de inglês meio diferentão. Não. Com inglês diferentão. Não, porque eles eram cristãos, desculpa, eles eram católicos, não só cristãos. Tá. Eles eram católicos e cristãos. Então preparam o C.S. Lewis falando assim, ó, você vai encontrar um pessoal lá católico e cristão. Não, como assim católico e cristão? Não, cristão e católico. Era um pessoal diferentão, só que não era protestante. Eles eram Isso, católicos, que é uma exato. coisa que não é tão comum assim na Inglaterra. Exato. Pelo menos não naquela Inglaterra é época. todo mundo protestante Anglicano. ou Isso, anglicano. Não, exato. o anglicano é um tipo de protestante, mas é o protestante catolicismo anglicano. inglês. Mas é que é protestante. Logo depois que o C.S. Lewis ganha essa titularidade, chega um outro professor. Contratado um outro professor. E esse professor, nada mais, nada menos que era... Ele é de natação? Ele era um professor de natação. Ele nada mais, Nadador, nada menos. nada mais, nada menos. Porque, olha o que você falou. Você falou, esse Nossa. professor nada mais, nada menos. Eu falei, o que que É porque tinha dia que ele nadava muito e tinha dia que o treinamento exigia que ele Exato, fizesse uma musculação. então, justo. Porque só nadar não é suficiente. É. Já que ele era J.R.R. Tolkien, que era um outro professor de Oxford. O Tolkien foi professor de Oxford? Tolkien foi De de linguística, linguística. e de Olha só. filologia. Ele não era da África do Sul? Não. O Tolkien é inglês. Ele é inglês. É. África do Sul. Eu acho que eu viajei. Não, Tolkien era inglês. E Tolkien, nessa época, um pouquinho depois, porque em 25 o C.S. Lewis vira professor titular, e logo depois chega Tolkien no departamento, e eles se conhecem ali no departamento. Por que eu falei que eu ia falar sobre o poder da amizade? Porque eles viram amigos. Eles viram amigos muito... Ele nasceu na África do Sul, é isso? Olha só. Eu sabia que tinha uma ligação. Carlos Assim, Ruas... mas... Não, tudo bem. Ok. Chega o Tolkien pro departamento, ele é contratado para ser professor em Oxford, e aí eles se conhecem. Eles viram amigos próximos.
Tanto que alguns documentos muito importantes da vida do Tolkien e da vida do C.S. Lewis são cartas que eles trocavam. São documentos que mostram a amizade Pera lá, deles. eles davam aula no mesmo lugar. Isso, eles reuniam. E eles trocavam ideia por carta. É muito Ou curioso seja, isso. Eles deviam gostar muito Muito do outro, não? Porque Eles eram amigos, mas eles não se suportavam. Eles não se suportavam. Não se Não, ele suportavam. fede, Mas- eu não quero. Não, eles gostavam de escrever, Eles gente. gostavam de escrever eles também. gostavam Pra tanto você de escrever que eles escreviam cartas um para o a gente outro. não pode falar nada, porque hoje tem gente que mora na mesma casa e prefere mandar um WhatsApp, WhatsApp pra um pros pessoa do outros. que conversar. Eu ia Exato. falar que, pra você que é depois de 2000, a carta era o WhatsApp No papel. no papel e que demorava uma semana aí pra chegar a mensagem. Exato. E por que esses dois caras eles são importantes? Porque eles escrevem 2 livros, ou 2 séries de livros, na verdade, porque são muito relevantes para a história da língua inglesa, usados inclusive como material didático e que se espalharam e ficaram relevantes no mundo inteiro. O C.S. Lewis escreve Crônicas de Nárnia. Então ele cria um mundo chamado Nárnia, e aí ele vai escrever que o primeiro livro é a história das crianças entrarem no armário e atingirem e chegarem a esse mundo novo. Então seria um mundo dentro do mundo, seria um mundo paralelo ao nosso. E Tolkien vai escrever... tipo Alice no País do É Espelho. isso, né? a base é a mesma, é você entrando num buraco ou você entrando no armário e você chegando a um mundo mágico que existe do outro lado, e Tolkien criando a Terra-média, criando a história, que daí depois ele vai desenvolver, que não é só a Terra-média, mas criando um mundo mágico também, a partir de várias histórias, não Que só aí- essa história. E aí é o contrário, né? Aí o Tolkien, ele não coloca como sendo um outro mundo. Ele Não, é coloca isso. Como sendo um passado da Terra, E- né? e que tem- depois o condado são as Ilhas Britânicas. São as, né? inclusive com a ideia de que você precisa escrever uma mitologia britânica, uma mitologia para as ilhas, porque você tem as grandes mitologias de outras partes do mundo, e Tolkien achava que a Inglaterra não tinha uma mitologia tão importante assim, então ele meio que vai criar essa mitologia a partir disso. Se empolgou um pouquinho. Se empolgou um pouquinho, Olha que só um legal. pouquinho. Eu não sabia que o autor de Nárnia e o autor de Senhor dos Anéis eram amigos. Não, e eles louco isso, amigos né? bem próximos. E tem uma coisa... Não, você vai contar. E aí tem uma coisa Eles bem... tinham hobbies em comum, de criar mundos de fantasia. Eles tinham hobbits em comum. Não, hobbits quero em comum. dizer, não, E aí, eles tinham hobbits em comum. E o que se discute a partir de algumas cartas, inclusive, é que como um influenciou o outro. Imagino, Então, né? por exemplo- Tô pensando em um mundo assim. É. Pô, legal aí, bota mais árvore falante aí. Então tem uma coisa bem Plágio, legal. né? Então tem uma coisa bem legal que tem muita gente que fala que você pega, por exemplo, Crônicas de Nárnia, e em Crônicas de Nárnia você tem um leão que meio que representa Deus, certo? Então você tem um leão que é o Aslan, que representa... Ele é uma figura muito deística, assim, inclusive representado por um leão. E aí tem gente que fala assim, não, então isso acontecia porque o C.S. Lewis era muito cristão, e aí ele está representando, fazendo uma história cristã ali no meio desse contar história. Só que a gente precisa lembrar do que eu comecei falando, que C.S. Lewis chega meio que descrente, inclusive, se Deus existia ou não. E aí o que as cartas mostram é que quem meio que convence, quem tem essas discussões com C.S. Lewis é Tolkien. Quem meio que conta a história, quem convence, inclusive tem os documentos que mostram isso, em 29, numa discussão que eles estão tendo, é Tolkien mostrando para ele que Deus existia. É uma discussão filosófica sobre a existência de Deus. E aí é bem legal, porque se você pega Tolkien, você pega, por exemplo, e lê o Silmarillion, você vê o surgimento do mundo a partir da palavra, algo muito parecido com o que a gente fala da Bíblia. É um criacionismo muito parecido com o criacionismo que a gente tem na Bíblia, inclusive, né? tem terra plana, depois Exato. o mundo fica redondo, tem toda a coisa. O Tolkien pensou em todos esses Tem toda a detalhes, separação, tem o surgimento da luz, a importância do surgimento da luz. Então você consegue fazer um paralelo também no Silmarillion, de origem de mundo, com o paralelo que a gente encontra na Bíblia. Então é bem interessante a gente entender como essas histórias elas vão se permeando, elas vão se encaixando uma na outra e como um vai influenciando o outro na escrita. Não, quando eu vi Nárnia a primeira vez, eu não li o livro. Aham. Quando eu vi Nárnia, falou que, como é que fala? Que os humanos eram os filhos de Adão. Aham. Né? Então, Isso. tipo, quer dizer, não havia descrição na comparação. Não, né? não. Descrição, tô falando de ser discreto. Não era discreto
né, essa comparação religiosa. Assim. Sim, não era discreto. E talvez por isso que as pessoas que leem o C.S. Lewis entendam isso como alguma coisa mais... Ah, não, o C.S. Lewis era cristão mesmo. E o Tolkien, Não, os dois eram... Só que o C.S. Lewis talvez fosse mais direto ao falar sobre isso do que o Tolkien. Não, mas isso é uma coisa interessante que eu enxergo de uma maneira até filosófica, digamos assim. Você tinha um cristão fervoroso que tinha tanta certeza da sua fé que ele não tinha necessidade de pregar. Exato. Porque ele falava, então, a obra do Tolkien, pelo menos O Senhor dos Anéis, ela não é uma obra proselitista religiosa. Não é mesmo. Ainda que você tenha o maniqueísmo de um bem objetivo, de um mal objetivo, né? Tipo, você saber bem separado, né? O que é bem e o que é mal, é bem claro, né? Claro, né? Ainda que você tenha isso, de alguma maneira, é uma jornada do herói adaptar. Não é a mesma jornada do herói que a gente, do Campbell lá, que é igualzinho, mas de alguma maneira você tem ali um maniqueísmo natural de várias histórias ao longo da humanidade. Então, você tem poucas alegorias religiosas. O próprio Tolkien fala isso. Sim. O próprio Tolkien fala isso, que é óbvio que você vai ver alguma coisa permeada, tanto do meu cristianismo, quanto da experiência na guerra, né? Porque disseram também que o Senhor dos Anéis tinha alguma alegoria com a Segunda Guerra e tal, mas ele falava, não, alguma coisa vai pegar porque eu sou uma pessoa... Eu estou vivendo essa realidade, eu estou escrevendo, eu sou católico e passei pela guerra, então alguma coisa tem que ser. Mas ainda assim, o Senhor dos Anéis não tem... É plenamente possível você passar pelo Senhor dos Anéis inteiro e não enxergar um pingo de cristianismo ali. E não é pra enxergar, não precisa enxergar. E o C.S. Lewis é o contrário. Ele tá se afirmando, né? Ele é um cara que tá tentando convencer a si mesmo que Deus existe. Então, ele tenta imprimir um cristianismo ali, um biblicismo no Contos de Nárnia, quase como uma, sei lá, para provar que ele acreditava, ou alguma coisa assim, ou pelo menos para deixar uma coisa mais forte, sendo que justamente ele era o que questionava. Né? Eu acho que do ponto de vista psicológico isso é incrível. Faz todo sentido. E principalmente no primeiro livro do Nárnia, que é o que virou o primeiro filme, isso é muito claro. Então você tem o Aslan, e aí... Eu vou dar um spoiler do livro, mas o Aslan se sacrifica para salvar os outros. E daí depois o Aslan ressuscita para purificar os outros e combater o mal. Então isso é muito mais direto. E aí depois você vai ter algo mais direto também no caso do Tolkien, quando a gente volta pro Silmarillion, que ele vai contar principalmente na origem do mundo, aí fica bem claro a história que ele tá contando. Mas mesmo assim, o Silmarillion, apesar de ser claramente uma inspiração no Gênesis bíblico, o Tolkien ele se inspirou em tantas mitologias não cristãs, como, por exemplo, os escritos nórdicos, os escritos germânicos, né, todas essas daí que eram do passado, que você não precisaria associar obrigatoriamente a um cristianismo claro. do autor. É um autor cristão. Seria plenamente possível que um autor ateu ou de qualquer outra vertente, né, religiosa pudesse escrever o Silmarillion. É uma inspiração do Gênesis, mas uma inspiração no Anel dos Nibelungos, uma inspiração nas histórias. Ele se inspirou em um monte de coisa, inclusive em cristianismo. Exato. Ele poderia ter se inspirado em cristianismo, ele poderia ser judeu. Sim. Porque, afinal de contas, o Gênesis é um livro judeu, não é um livro cristão. Então, mesmo o Silmarillion, a gente enxerga uma religiosidade do Tolkien, porque a gente sabe a biografia do Tolkien. Sim. Se a gente não soubesse, a gente podia olhar e falar, tá bom, tem paralelos com o Gênesis bíblico, porque o cara tinha que se basear em alguma coisa. Sim. O cara não gostou, sei lá, ou não tinha acesso aos Vedas, ele achou que era mais interessante fazer uma coisa abraâmica. Tá bom. Concordo. E assim, uma coisa legal é que você vê essa influência dos dois. Então você vê tanto o Tolkien participando do processo do Lewis começar a acreditar em algo, começar a acreditar em Deus, e daí depois ir para esse lado mais religioso cristão, inclusive esse lado mais católico da religião, e isso influenciando a obra do Lewis, e você vê a discussão dos dois em relação ao que está escrevendo. Ah, eu estou escrevendo isso, eu estou escrevendo aquilo, eu te conto uma parte da história, você me conta uma outra parte da história. E aí os fãs dos dois, depois que os dois morreram, começam a brigar. Então quem copiou quem? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Plágio. Gente, eles eram amigos. Eles eram amigos. E aí, eles eram tão... quem copiou quem? Não é, exato. Eles gostavam de trocar figurinha. Não é assim, você me... Não, eles estavam trocando ideias. Sim. E aí tem umas coisas bem legais. Por exemplo, no C.S. Lewis, ele fala de Númenor, com I. E
o Tolkien fala de Númenor. Com E. Com E. E aí são, assim, significados completamente diferentes. Não são... As duas palavras, elas são praticamente a mesma palavra, só que significam coisas diferentes. Eles ficam assim, não, como o C.S. Lewis publicou o primeiro, quem copiou foi o Tolkien. Olha, ele até usa Númenor. O que é Númenor? Númenor é um povo... E olha, eu sei do Senhor dos Anéis, não sei do C.S. Lewis. Númenor é uma ilha onde moram os humanos, uns humanos especiais em Senhor dos Anéis, lá no mundo do Senhor dos Anéis. E o cara do Nárnia fez uma outra coisa com Númenor. Tem outra palavra. E aí todo mundo fala assim, como o C.S. Lewis publicou antes, logo o Tolkien copiou. Ô, Emi, você, quando era criança, você foi ler primeiro o Tolkien. Eu li Senhor dos Anéis primeiro, sim. E você só foi ler o Nárnia bem depois. Eu fui ler o Nárnia adulto, Crônicas de Nárnia adulto. Quando a Helena era criança, porque você quis ler com ela. Isso, porque ela foi ler e eu quis ler com ela. E você não sabia dessa história que eles eram amigos. Não sabia nem que eles eram amigos. Você ficou com essa sensação? Então, eu não... Quando você leu Nárnia, você ficou... Eu fico com a sensação por causa da construção de mundo, mas eu não fico com a sensação de que um copiou o outro. São histórias bem distintas, inclusive. São histórias bem diferentes, o papel dos personagens é diferente. Eu não vejo esse paralelo tão grande entre as histórias. É claro que elas são... É jornada do herói, você tem toda essa construção da história, mas eu não fiquei com essa sensação ruim de copiado. Não, e tem que ver também que o objetivo deles era outro, né? O Tolkien, ele era um linguista. Então ele criou primeiro as línguas élficas, para depois criar uma história para encaixar as línguas que ele criou, porque ele fazia um estudo linguístico, e aí ele chegou e falou assim, criei uma língua especial, então agora eu quero criar um povo que fala essa língua e uma história desse povo. Então ele fez, a inspiração do Lewis foi totalmente diferente. É outra pra história. Ele poder fazer isso. Só que aí você tem cartas que mostram que eles estavam se influenciando, eles estavam um ajudando a contar a história do outro. E aí uma coisa que o próprio Lewis fala depois, porque ele lança o livro, e aí todo mundo, logo na época, porque os livros eles são famosos na época, Tolkien fica famoso logo que ele lança o livro. O livro é um best-seller na Inglaterra com Tolkien vivo. Eles já viram um grande autor, os dois viram grandes autores com Tolkien vivo. E aí o Lewis fala, mano, essa discussão não faz sentido. Vocês estão falando que um copiou o outro, a gente se influenciou. E aí assim, ele fala, e não é porque tem Númenor no meu livro, porque o livro do Tolkien estava pronto antes do meu. Eu comecei a escrever o meu livro depois que o Tolkien me mostrou os livros dele. Então, se alguém copiou alguém que não copiou, vamos dizer assim, foi o Lewis copiando o Tolkien, mas não é uma não discussão, a gente pode dizer. Porque é óbvio que eles eram amigos, é óbvio que eles trocavam ideias, é óbvio que eles se empolgavam, como você disse, trocando ideias, e um contribuiu muito para a construção. E aí uma coisa que o Tolkien fala é que antes dele lançar O Senhor dos Anéis, só tinham duas pessoas que tinham lido O Senhor dos Anéis, que era o Christopher, que era o filho dele, e o Lewis. Então ele fala, olha, as pessoas que foram os meus editores na minha obra foram o meu filho e o meu amigo que participaram da construção. Isso não faz muito sentido. E uma outra coisa legal dessa história é que eles discutiam isso na faculdade, eles discutiam isso através de cartas e eles discutiam isso como amigos fazem no boteco. Eles iam para um pub e aí eles sentavam lá tomando a sua cervejinha, comendo o seu petisco. Porque a gente não sabe qual era não o petisco. Sabia qual era o petisco da época. Eu estou na dúvida não também. Sabemos ainda. Eu ia falar comendo suas hot wings, mas eu não sei se eles comiam, então provavelmente não. Eu ia falar, comia o seu black pudding. Talvez. Peixe. O seu peixinho frito. Então eles sentavam ali para trocar ideias. Então eles iam para um pub em Oxford. E eles sentavam ali para trocar ideias. Filosofando sobre suas trocando histórias. ideias, discutindo. Imagina que louco você sentar numa mesa. Sentar, por exemplo, nós quatro numa mesa, Pirula. Vamos sentar aqui comendo nosso peixe frito, tomando nosso pint. E trocando ideias, conversando sobre ideias. E, Carlos Ruas? Esse pub deve ter ficado famoso, né? Ele é famoso. E a gente pode ir pra lá e a gente vai pra lá em novembro, Carlos Ruas! Nós estaremos no pub! Nós vamos no pub que o C.S. Lewis e o Tolkien sentaram pra trocar ideias em Oxford, Carlos Ruas. Você vai sentar na cadeira onde o Tolkien sentou. Você vai sentar na cadeira onde o Tolkien sentou. Encaixarei as nádegas onde suas nádegas forem encaixadas. Exatamente, Carlos Ruas! Você irá
urinar no mesmo mictório, no mesmo urinório. Mictório que Tolkien Exato, Carlos Osso. Eu vou apanhar numa briga de bar, no mesmo bar que ele. Eu não sei se ele apanhou. Eu também não sei se ele apanhou. E você está com muita vontade de apanhar. Eu não vou urinar no mesmo... Você não vai poder urinar no mesmo mictório. Mas você vai urinar... Não, poder eu posso, Você vai eu só urinar não vou. no TV, banheiro. talvez não, né, Mi? Como você sabe, depois da quinta cerveja? Você vai urinar no banheiro ao lado do banheiro que o Tolkien Exato, urinou. olha só que privilégio. É. Então nós vamos a Oxford no meio da nossa viagem, na viagem dos 3 elementos. Yeah, digo road mais. trip, 3 elementos. E digo mais, depois que formos lá, estas cadeiras serão as cadeiras em que Nós sentamos. A cadeira E aí que... as pessoas vão visitar lá pra falar, aqui sentou o Pirula, Aqui sentou o Emílio, aqui sentou o Carlos Ruas, Aqui sentou a Camila. Camilinha. Aí é que vamos Terá- colocar uma placa. Tolkien, C.S. Lewis, Emílio, Carlos Ruas, Camila e Pirula. Imagina você sentar nessas cadeiras. E as pessoas que estão assistindo podem ir com a gente. E tomar aquela cerveja. Elas podem tomar um pint lá no mesmo boteco que Tolkien e C.S. Lewis beberam pra Você discutir. tá querendo dizer que o nosso público pode ir com a gente? Pode ir com a gente, Pro Carlos. pub lá na Inglaterra? Para um pub lá em Oxford. Lá na Inglaterra, lá perto da Imagina Universidade de quando na Oxford. sua vida você acha que poderia ter essa oportunidade. Nós Este vamos- momento. Exato. A vida é feita de momentos. Exato. Nós Não vamos deixe-os lá ao passar. pub. Vocês terão a oportunidade de participar de uma jornada com os 3 elementos. Uhum. Meu Deus, muito bom. Na cara. Inglaterra e na Escócia. Não, como é que fala? Uma festa muito esperada. Uma festa muito esperada dentro Uma da jornada dos 3 elementos. É. Muito bom. Então nós iremos lá. A nossa viagem começa no dia 13 de novembro. Começa por Stonehenge, a gente vai para Londres, depois nós vamos a Oxford, lá onde a gente vai conhecer o campus. Vamos dar uma volta no campus, vamos em museus e à noite a gente vai lá pro boteco tomar uma cerveja, aproveitar olha só. o ambiente inspirador onde Tolkien e C.S. Lewis se divertiram e conversaram sobre as histórias. Será que Carlos Ruas vai escrever uma parte do seu novo livro no mesmo pub em que o Tolkien Para buscar escreveu? Na inspiração. mesma inspiração, Carlos. Olha, Você Você leva sentadinho um ali. caderninho, senta... Nossa, eu vou Pega tirar uma sua foto cerveja. para registrar esse momento. Tem que tirar, pô. Estou Não, aqui Você onde... vai ter que comprar aqueles blazer de pano que tem o cotovelo costurado. Você vai ter verdade. que comprar um Ok, desse. ok. Cachimbo, Um cachimbinho. Pra ter uma imersão. Pra ter uma imersão. Exato. Exatamente. E aí a gente passa por lá, depois de Oxford, nós vamos a Liverpool. Passamos um dia em Liverpool, porque nós estamos indo para o norte, para a Escócia. Passamos para a Muralha de Adriano, Edimburgo, Lago Ness, Inverness. Vai ser uma viagem legal pra caramba, com um monte de coisa divertida. A gente vai pra Museu Ver Bicho? Vai. Nós vamos pra Museu Ver História? Vai. Nós vamos tomar cerveja onde o Tolkien tomou? Vamos. Ver Nós vamos monstro tocar o em... terror. Nós vamos tocar o terror, talvez. Ver monstro em lago. Nós vamos ver monstro em Vamos, lago? Não. vamos. A gente vai pra... nadar no lago? Não. Não. A gente vai aproveitar e vai conhecer castelo no meio do caminho? Vai. Então vai ser legal pra caramba. Sim. Uma oportunidade muito legal pra gente. Nós estamos Sim. muito empolgados. Sim. E a gente espera que você que esteja assistindo também esteja empolgado pra aproveitar esse passeio com a gente. Vai ser muito legal. O QR Code está aqui na tela. O nosso link é caravanas.us/3 elementos 2024. Você clica lá, porque esse é um outro fator que a gente sempre fala que é relevante. A gente quer ir, a gente está super empolgado, mas a gente não organiza a viagem. Esse não é o nosso trabalho. Mas a gente fez uma parceria com uma empresa que organiza centenas de viagens, já organizou centenas de viagens, que tem toda a capacidade de levar a gente com segurança, de transportar a gente com segurança, de garantir todos os ingressos que a gente precisa, de escolher hotéis legais, com café da manhã e jantar, para a gente aproveitar essa viagem com o maior conforto possível e curtir a viagem sem ter que se preocupar com os bastidores do que está acontecendo, certo? Então clica no link aqui embaixo, se inscreve, QR Code aqui na tela também, e aí você pode mandar as dúvidas lá. Ah, como eu posso pagar? Quanto custa? Para onde nós vamos? Como que vai ser isso? Todos os detalhes, é só vocês entrarem em contato lá com a equipe. Não adianta perguntar pra mim. A gente não sabe, Não a adianta gente não perguntar pra sabe mim. os detalhes. Mandar DM lá e falar assim, Pirula, eu quero saber mais detalhes. Não adianta. Tá no Eu link. não sei.
Os detalhes estão A gente vai todos mandar o ali link. no link. Perfeito. Eu só vou entrar no avião e vou me preparar para ajudar a explicar as coisas que a gente vai ver. Exato. Ponto. Esta é minha função. Nós vamos estudar para essa viagem. A gente vai E- se preparar sim. para E contar as tomar histórias. cerveja. Ponto. É, É isso exatamente. que eu A vou fazer. agência de fazer viagem também. que vai fazer toda a estrutura Aham. para fornecer todos esses pilares para a gente poder ter esse conforto da viagem. E lembrando que são vagas limitadas, vai ter um limite de vaga, então não espera para em cima da hora. Perfeito. Já dá uma olhada, clica no link, vê o roteiro, vê todas as etapas. Se você tiver condições, embarca nessa com a gente. Exatamente, uma Que história uma sobre hora o vai poder da encerrar. amizade, Carlos Ruas. Poder da amizade. Poder da amizade, estaremos lá, a gente também vai produzir conteúdo, vão ter 2 lives que a gente vai filmar lá, a gente ainda tá planejando como essas lives vão ser, mas vai ter a live transmitida ao vivo da Inglaterra e acho que uma da Escócia. Num barquinho no meio do lago. O Fábio adora essas nossas propostas. Num Um barquinho dentro do lago, no meio. Vai ter 2 barquinhos, um com a gente, um com E o Fábio Juscelino filmando do e o outro Fábio lado. filmando ali o barquinho, Muito bem, mexendo. balançando, vai estar um ser- calorão. Vai estar um calorão. Nossa Senhora. Mas clica aí, se inscrevam, tirem as dúvidas de vocês, manda lá. E um último recado é que, gente, vocês perceberam que tá tendo vídeo segunda, quarta e sexta? Tá tendo vídeo segunda justamente por causa desse projeto. Então agora aqui nos 3 elementos tem vídeo segunda, quarta e sexta. Só certo? por isso vocês já tinham que agradecer a gente estar fazendo esta proposta de viagem. A Exato. gente tem um vídeo a mais. nos Estamos 3 trabalhando elementos. um dia a mais Sim. Estamos trabalhando E para tudo que a divulgar. gente está falando aqui faz parte do nosso tour que a gente vai fazer. Perfeito. São coisas que vão estar pelo caminho em algum momento. Exatamente. Então estou empolgado. Tomarei cerveja. Eu adorei essa história. Meu bumbum encostará onde o bumbum de Tolkien encostou. Isso Exatamente. Isso é uma coisa absurda. Vou fazer uma perguntinha, Ah. não sei se você sabe. No final da vida, o C.S. Lewis ele estava muito religioso ou ele sempre titubeou? Não, ele estava muito religioso. A conversão proposta Mesmo- por Tolkien Funcionou. Funcionou. Tá bom. Ele termina a vida, ele morre com 60 e poucos anos, a vida dele não foi muito Foi mais longa, curta que a foi do mais curta que a do Tolkien, É. mas ele termina religioso, assim. Certo? Gostaram da história do poder da amizade? Muito querido. Ah, então tá bom. Então Eu a sou gente Carlos pode Ruas. falar que esses são os anéis do poder? São os anéis do poder, Nossa. muito bom. Eu achei muito legal de saber que eles se conheceram. É, muito bom, né? Não sabia disso. É. Curiosidade que eu gostei de saber. E eu gosto muito dessa história de que dá a impressão de construção de conteúdo sozinho, que o cara é um gênio sentado numa cadeira escrevendo o seu livro. Aí você percebe que as histórias são trocadas, as experiências são trocadas. Como é o que ideias a são gente quer trocadas. fazer com o nosso livro de ciência. É isso Exatamente que eu ia falar. que vai rolar. Duas, num futuro distante, É. não tão distante, as pessoas vão ficar surpresas e vão falar: pera lá, o Pirulo e o Carlos Ruas se conheciam? Pera lá, o Emílio. É? Emílio, eles eram do mesmo grupo. Olha, Olha esse nossa, livro que eles eu não escreveram sabia juntos. disso, Muito bom. né? Vai ser Tá exatamente isso. Certo? Quem Gente, copiou quem? Quem copiou Né? quem? O Carlos Ruas, claramente. Ei! Como assim? Claramente. Claramente. Eles não pensaram muito pra chegar a essa conclusão. Foi muito rápido, né? Cancela o livro. Foi muito Cancela o rápido. livro. Cancela tudo. Eu vou Acabou. fazer o meu livro de ciência. Muito bom. Inspirado nos vídeos de vocês. Vou ficar com lucro. Como queríamos demonstrar. Droga. Muito bom. Fiquei sem argumentos agora. Muito bom. Virei um vilão da Marvel. Virou. Não, Juanito. Virou. Droga. Era isso, gente. Muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo. Mais uma vez, tem interesse na viagem? Clica no link ou no QR Code. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o roteiro. A gente, nós 4, mais a nossa equipe aqui da Toca, fizemos com muito amor e carinho coisas que a gente quer ver e que a gente vai querer ver com vocês que estão assistindo. Beleza? É isso aí. Feito. Beijo para todo mundo. Valeu, gente. Valeu e tchau. Beijocas. Gordo, uou. Meu Deus. Recebi. Grilo Falante me falou. Temos um problema. Temos um problema de planejamento. Porque o Grilo Falante me falou aqui no ouvido que o pub que eles frequentavam especificamente está em reforma. Ele foi comprado e ele talvez esteja fechado quando a gente for para lá em novembro. Então, a nossa proposta vai ser a seguinte. Tem um pub na frente. Pelo menos ir lá no pub da frente para tomar uma cerveja, todo mundo junto e comemorar essa amizade, a gente vai. Inclusive o pessoal que comprou o pub que eles vão reformar foi comemorar no pub da frente ali onde o Lewis e o Tolkien iam. Então a nossa proposta continua sendo pelo menos passar lá na frente e se por acaso já estiver aberto, a gente vai lá ao pub do Tolkien e do C.S. Lewis. Talvez só não dê pra sentar na mesma cadeira que ele sentou, mas ver o talvez não pub dê. vai dar pra ver Ver o o pub. pub. Nem urinar no
no mesmo mictório. Mas a gente senta na cadeira do pub da frente e urina no mictório do pub da frente. Pode ser assim? Pode ser assim. E aí, se por acaso essa reforma já estiver andado, que a gente não sabe ainda, não tem um prazo, a gente pode ir, mas pelo menos à frente do prédio a gente vai, certo? Dá pra tirar foto junto com a estátua do Tolkien, botando você no colo, botar o rostinho no buraco. E a gente vai ter ido a Oxford. Não sei se tem essas coisas. Não, e a gente vai ter ido a Oxford, a gente vai ter não é o frequentado Tolkienlândia, outros né? lugares. Não é. Okay. Infelizmente, não é igual o parque do Mario. Tá bom. Coloque o dedo no anel do Tolkien, isso não acontece. Oi? Oi? O anel do Tolkien e tem a inscrição. Coloque a inscrição. Coloque o dedo no anel do Tolkien. Em volta do anel do Isso é Tolkien muito tem a errado, inscrição. cara. E tira uma foto assim, né? Então é isso, gente. Um anel para todos os governadores. Olha, ia fazer sucesso. Eu sei que não é muito correto, mas todo mundo ia querer tirar uma foto botando o dedo no anel do Tolkien. Então é isso, gente. Não esqueçam. Gente, a viagem continua incrível, continua uma jornada, mas talvez a gente tenha que ir no pub à frente. Ah, que vai ser bom também. Vai ser legal também. Beleza? Boa. Beijo pra todo mundo. Falou, valeu, gente. E tchau. Clica no link aqui, ó. Mexe a cabecinha. 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 E na minha finha. O Emílio balançando assim Mexe a cabecinha. Mexe a cabecinha. Isso dá um funk. Não é bem uma cabecinha, né?